Olá, nós vamos continuar a nossa disciplina de Finanças Corporativas do curso de Administração Empresarial. Esse tema, essa unidade que trataremos de risco e retorno, é a terceira unidade da nossa disciplina. Nós já fizemos uma introdução à disciplina, uma visão geral de administração financeira e finanças corporativas. Já estudamos a administração do capital de giro e agora vamos começar a falar sobre risco e retorno. Risco e retorno é um tema muito importante e basilar para várias decisões financeiras, inclusive as decisões financeiras de curto prazo, que nós já estudamos. Só que ele é muito mais ele é muito mais importante nas decisões de investimento de longo prazo e as decisões de financiamento de longo prazo. Porque essas decisões de longo prazo, elas exigem um nível de análise e planejamento normalmente mais profundo. E aí o tema risco e retorno ganha uma relevância especial. Ok, neste conjunto de slides, nessa apresentação, nós vamos definir o que é risco, o que é retorno, vamos apresentar a vocês os tipos de risco, os conceitos básicos de risco, retorno, as medidas, as estimativas de retorno esperado, e vamos no final apresentar um modelo de precificação de ativos que é conhecido como CAPM, que é um modelo que indica a relação entre o retorno e o risco, ou seja, em função do nível de risco, qual retorno que a opção precisa oferecer. Bom, primeira coisa, risco em seu sentido fundamental pode ser entendido como a possibilidade de prejuízo financeiro. Essa unidade que estamos explicando, ela está embasada na bibliografia que temos lá no nosso plano de ensino, que é a bibliografia do Gitman, Princípios de Administração Financeira. Então essa construção está toda embasada naquele capítulo, um capítulo específico que tem no livro. Então, em sentido fundamental, risco é definido como a possibilidade de prejuízo financeiro, mas na verdade isso é só uma visão mais simples, né, mais fundamental. Então, os ativos que possuem grande possibilidade de prejuízo são vistos como mais arriscados do que aqueles que oferecem menos possibilidade de prejuízo. Aqui, quando falamos em ativos, falamos em projetos, investimentos, ações, títulos que a empresa compra, projetos de investimento propriamente, né? Agora, formalmente ou mais tecnicamente, risco está associado à incerteza em relação ao retorno, ou associado a essa definição, variabilidade de retornos. Então, por exemplo, a gente tem aqui um gráfico simplificado, que a gente imagina que aqui seja retorno, né? Essa aqui, vertical, seja retorno, vamos chamar ele de K, retorno, e aqui seja retorno ao longo do tempo. O eixo horizontal é o tempo. Então você tem empresas que apresentam retorno muito variáveis ao longo do tempo. Então, ora o retorno é muito alto, ora o retorno é muito baixo. E há empresas em que a variabilidade é baixa de retorno ao longo do tempo. Então, nesses dois casos, a gente tem uma opção em vermelho em que o ativo, o investimento oferece mais risco, porque o retorno varia muito ao longo do tempo. E uma outra opção em verde, mais conservadora, com risco baixo, em que o retorno varia bem menos ao longo do tempo. Nós poderíamos pensar, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, mas para você se situar, uma agência de turismo é um tipo de atividade, uma agência de turismo, um bar de época, de verão, uma empresa que trabalha com produtos de moda, são empresas, tipos de negócio, uma agência de turismo, em que o retorno da empresa varia muito em função da demanda, muito em função do momento, né?
E a gente tem aqui um outro exemplo, eu já vou explicar um pouquinho melhor isso. Um outro exemplo vamos imaginar uma empresa que o retorno seja estável ao longo do tempo. Então vamos usar o verde aqui. Vamos imaginar numa padaria em que o retorno ao longo do tempo é mais ou menos estável. Vamos imaginar um cenário. Então imaginamos um cenário de um país com problema sério de crescimento econômico, depressão, inflação. O que acontece? As pessoas perdendo poder aquisitivo, as pessoas retraem os seus gastos com situações, com negócios, com produtos e serviços mais supérfluos, como por exemplo viagens, né? Viagens para o exterior. Então, em momentos de depressão econômica, cai muito as vendas desse tipo de negócio, cai muito as vendas de produtos de moda, cai as vendas de bares, restaurantes que vivem assim, que são mais... aqueles restaurantes são mais modas, que estão mais associados à sazonalidade. Então, as pessoas com restrição financeira familiar, elas limitam esse tipo de gasto, gastam menos. Isso é uma situação de normalidade, pessoal. Existem exceções, mas é só para você entender o conceito. Vamos imaginar que nesse mesmo cenário, nesse mesmo país em que há depressão, em que as pessoas estão perdendo renda, em que há redução de atividade econômica, inflação, vamos imaginar um negócio tipo uma padaria, até um posto de gasolina. O que acontece? É o tipo de despesa que a pessoa não deixa de comprar pão e normalmente também não deixa de gastar combustível, porque está na base, a gente precisa de combustível para trabalhar, precisa para quase tudo. Então a queda, né, da venda e do retorno de um negócio tipo uma padaria ou um posto de combustível é muito menor. Então se você olhar aqui a curva verde, ela também sofre oscilações, ela mexe também. Ou seja, ela tem momentos em que há mais vendas e mais retorno, tem momentos que há menos vendas e menos retorno. Só que nos compara com a situação da curva vermelha, em que a variabilidade de retorno é muito maior, né? Então, esse risco que falamos agora, a gente chama de risco de negócio. Risco do tipo de negócio. Tecnicamente, a gente diz que esse risco está relacionado à sensibilidade ou variabilidade do lucro das operações de verdade, lucro operacional de verdade, que é o LAGIR ou o EBIT, né? A sigla em inglês do LAGIR, para quem não sabe, é chamado de EBIT, né? O EBIT ou LAGIR é importante conhecermos porque ele tira do resultado operacional que é legalmente definido no Brasil, ele tira os resultados financeiros líquidos, ou seja, juros, despesas e receitas com juros, encargos financeiros, são entendidos internacionalmente como não operacionais. Então é por isso que a gente faz um ajuste. A LAGIR significa lucro antes de juros e impostos, né? Então a gente tem que tirar os juros para fazer um cálculo acertado. Ou seja, é o lucro operacional de verdade. Então, o risco do negócio é o risco de incapacidade da empresa de cobrir custos operacionais, ou a incerteza relacionada aos resultados da empresa no seu setor de atividade. Então, a variabilidade do resultado operacional de uma agência de turismo pode ser entendida como essa aqui embaixo, né? Essa curva mais acentuada, ou seja, varia muito mais do que a variabilidade do retorno de uma padaria, por exemplo, como foi explicado. Então, esse se chama risco do negócio. O outro risco que existe é o risco financeiro, que é esse segundo, que está associado ao risco da empresa ser incapaz de cobrir os custos financeiros, os custos que advêm do alto nível de endividamento. Então aqui, quando a gente fala em risco financeiro, a gente tem que lembrar de olhar para o passivo
por passivo circulante ou passivo exigido de longo prazo, sobretudo as dívidas que a empresa tem contratada com juros explícitos, ou seja, empréstimos e financiamento, debêntures às vezes. Por quê? Porque esses juros explícitos eles vão lá para demonstração de resultado e afetam a capacidade da empresa de cumprir com essas obrigações financeiras de curto prazo, e podem sufocar a empresa, prejudicar a capacidade de pagamento da empresa, prejudicando a liquidez da empresa. E aí é nesse contexto em que a empresa visualiza o risco financeiro, ou seja, aquele que nasce de uma estratégia de financiamento arrojada da empresa. Bom, continuando. E retorno? Qual é a definição de retorno? Nós vamos falar de risco e retorno. Bom, o retorno sobre o investimento é visto como o total de ganhos ou prejuízos dos proprietários decorrentes desse investimento. E aqui nesse conceito, né, tem uma fórmula ali que não tem muito problema, mas você já viu que na bibliografia que adotamos a gente usa a terminologia K para indicar retorno, né? E nesse contexto aqui, pessoal, é importante compreender que não é apenas o fluxo de caixa gerado pelo investimento que é reconhecido como retorno. Então eu comprei uma casa e aquela casa me gera, por exemplo, um aluguel. Então o retorno não é só o aluguel, mas também a valorização da casa. Então se a casa valoriza de um ano para outro, e a valorização é acima da inflação, obviamente, porque isso seria óbvio, né? Então você tem uma espécie de retorno também. Uma fórmula simples de você calcular é o seguinte: primeiro verifica qual é essa valoração da casa, esse aumento do valor da casa, nesse primeiro pedaço aqui. Então você tem o preço da casa no momento atual e o preço quando você comprou. Então essa diferença é a valorização da casa. Você soma essa diferença, o fluxo de caixa que a casa te gerou, que no caso aí seria o aluguel. Soma esse fluxo de caixa e o que você ganhou com o aumento mais o que você ganhou de fluxo de caixa, dividido pelo preço da casa lá no começo, você obtém o retorno, né? E eu falei o exemplo da casa, mas você pode pensar numa ação, né? Comprei uma ação, por exemplo, por 10. Comprei a ação por 10. A ação está valendo hoje 12. A ação produziu um fluxo de caixa, no caso é um dividendo, né, de 1 num ano. Vamos imaginar que isso seja num ano. Então você tem aqui uma valorização de 2 mais 1, que é o fluxo de caixa, dividido pelo valor da casa lá da doação quando eu comprei, 10. Então 3 dividido por 10 vai dar 30%. Então esse é o retorno que essa ação hipotética que eu expliquei daria, né? Então aqui está um exemplo claro, né? Uma casa foi comprada por 20 mil no dia 1º de janeiro de 2000. De janeiro a março ela foi alugada por 1.000 por mês. No final de dezembro de 2000, mesmo ano, ela foi vendida por 30. Qual o retorno do investimento? Então, a casa foi comprada por 20. Está aqui. Ela no final do período ela valia 30, então você tem 10 mil de aumento e você tem aluguel de 1.000 por mês durante 3 meses, está aqui, o fluxo de caixa. Então você tem 10 mais 3 mil, 13 mil, o valor do investimento foi 20, está aqui embaixo, então você tem uma taxa de retorno de 65%. Essa videoaula continua sobre risco e retorno, mas no próximo vídeo, né, continuamos.